Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Neste momento, nós estamos aqui na Rádio TV ABM e hoje é um programa especial. O convidado de hoje para estar aqui conosco é o pastor Celso Godoy, que é o presidente da ABESBA, Associação Batista do Extremo Sul da Bahia. Boa tarde, meu colega de ministério, é uma satisfação tê-lo aqui conosco e nós vamos aqui agora fazer um bate-papo gostoso, porque é um bate-papo referente ao Evangelho, a missão da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Boa tarde, meu irmão Jadilson, boa tarde a todos os ouvintes e também telespectadores aí do programa da ABM, e eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui e eu espero que seja assim um momento de crescimento, de enlevo espiritual para todos nós, e trago aqui o abraço das igrejas batistas do Extremo Sul baiano, Jadilson. São 72 igrejas e congregações em todo o Extremo Sul que abraçam agora a Rádio ABM, a TV ABM, né? A rede solo de comunicações, com muito carinho e amor. Que bom chegar pessoas para Teixeira de Freitas com um objetivo de missão, o Evangelho de Cristo Jesus. E iniciando esse bate-papo nosso, eu queria abrir com uma mensagem que Jesus falou, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, que assim ele diz, não é? Capítulo 1, a partir do versículo 14, que fala sobre o começo do ministério de Jesus Cristo. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esta palavra nós vemos que ela é uma palavra imperativa, objetiva e direta para todos aqueles que leem e que ouvem esta mensagem. O pastor Pedro Zidói, que tem um conhecimento muito grande, profundo, sobre missões, o que o senhor pode falar conosco a respeito destas palavras de Jesus após a prisão de João Batista, que foi aquele profeta da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento? É o último profeta, né? Na realidade, Jesus ele surge aqui com o seu ministério. Ele inicia o seu ministério aqui. Ele nasce no ano 5 a.C., aproximadamente, e ele vem com uma missão bem específica. Ele vem para poder nos resgatar, a todos nós, né? Homens, mulheres de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas, para poder nos resgatar do poder do pecado que imperava desde Adão por causa da desobediência. E durante esse primeiro momento, Jesus ele viveu uma vida comum, ele foi um menino comum, muito embora tenha esse caráter sobrenatural do seu nascimento, né? A concepção de Maria através do Espírito Santo de Deus, a inteligência do menino que já trazia assim ao seu tempo, né, a demonstração que ele tinha algo diferente. Aquele momento em que Jesus está no templo, por exemplo, com 12 anos, já nos mostra isso, né? Mas agora, quando ele é batizado e na sequência do seu batismo, João é preso e morto, ele começa efetivamente o seu ministério. Ministério que seria curto, iria demorar cerca de 3 anos, mas que iria trazer para nós experiências muito marcantes
para a nossa vida. Foram 3 anos muito bem vividos. Sobre este tempo a gente vai ler de maneira mais efetiva nos 4 livros biográficos da Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E em alguns outros momentos nós vamos ver citações também a respeito da vida de Jesus, tanto nas cartas como de uma forma mais escatológica no livro de Apocalipse, e mais do que isso, lá no Antigo Testamento, né? Nós temos, por exemplo, o texto de Isaías, e Isaías pode ser considerado o profeta profético, né? Literalmente, parece ser meio redundante isso, mas não é não. Ele era um profeta messiânico, né? E ele falava a respeito da vinda de Jesus, ele falava a respeito do ministério de Jesus Cristo, que se efetivou e se concretizou não na morte, mas na ressurreição de Cristo. Exato. É uma história realmente muito bonita, viu, pastor? Mas antes de dar continuidade aqui, eu quero dizer que neste momento, para que eu e o pastor Pedro Zidói... Celso Godoy, você já me chamou de Pedro Zidói 2 vezes. Você sabe por que eu chamei Pedro Zidói? É porque em São Paulo, eu lembrei agora, em São Paulo tem o escritório da Associação Brasileira de Proprietários de Farmácias. Sim. E naquela época eu era diretor também desta associação. Sim. E eu conversava muito com ele. Pedro Zidói. Pedro Zidói. Você me chamou a primeira vez, eu falei, eu acho que eu ouvi errado. Mas agora você confirmou. Não, aqui é Celso Godoy. Isso. É diferente, mas é similar a pronúncia. A pronúncia. Está aqui conosco, fazendo parte desse processo, para que nós dois pudéssemos e possamos estar aqui no ar, o Ronildo, não é? O nosso companheiro ali de trabalho. O Ronildo, ele foi o iniciante dessa rádio comigo, não é? Eu falei, Ronildo, vamos montar uma rádio web. Ele falou, vamos, vai dar certo. E graças a Deus deu certo. Nós temos aqui também o André, que está ali nas câmeras, não é? E também nós temos a Raquel, que está ali sendo auxiliada por André, porque futuramente ela precisa estar apta para darmos frequência e continuar fazendo esse trabalho que hoje nós estamos fazendo. Ô pastor, nós vemos que Deus faz tudo como Ele quer, da forma dele, e tudo é sincronizado pelo poder dele. Nós vemos que a história, não é, de João Batista, ela confunde um pouco com a história de Jesus nos seus nascimentos. Porque Isabel, não é, estava grávida de João Batista, quando Maria, com 3 meses de gravidez, foi à casa de Isabel. E lá, o Espírito Santo operou de uma maneira profunda e gloriosa sobre Jesus e sobre também João Batista. Vamos começar falando sobre isto, inclusive a profecia, né, que elas, o Espírito Santo deu a elas naquele momento. Elas foram tomadas pelo Espírito Santo e naquele momento Isabel já foi falando sobre a gravidez de Maria e Maria falando sobre Isabel. Vamos, o que é que o senhor tem a falar a respeito desse ministério e mistério que Deus operou na vida dos dois?
A primeira coisa que a gente considera quando pensa nisso, pastor, é que, como você disse, da cronologia, né? A cronologia tem a ver com cronos, tem a ver com o tempo. E você disse que que Deus está nesse processo. Aliás, Deus não só está nesse processo, como Deus é quem montou todo esse processo, toda essa cronologia. Cronologia do ponto de vista humano, né? Porque tempo para nós se define no grego como cronos, né? Que é esse tempo de horas, daquele relógio rodando ali, do tempo que nós vamos gastar aqui. Agora, dentro da perspectiva de Deus, o tempo é o kairos, é diferente. É um tempo que foge do nosso entendimento, da nossa percepção. A gente não tem como imaginar isso. Você vai ver na Bíblia que diz que um dia, 1000 anos, para Deus é a mesma coisa, né? Como é que a gente vai imaginar um negócio desse? A gente imagina assim, de uma forma muito simplória, porque nós não temos condições de administrar isso com a nossa capacidade racional, que é extremamente limitada. Então, a questão do ministério de Maria e de Isabel, que está ali no livro de Lucas, no capítulo de número 1, né? Ali em Lucas 1, você já vê esse encontro de Maria com Isabel. Isso já estava no propósito de Deus, né? Desde o início. João Batista já era, sendo primo de Jesus Cristo, era alguém que já estava sendo trazido ao mundo como precursor do Messias, né? Sim. É por isso que João ele divide o tempo, ele divide o cronos no que diz respeito ao tempo da lei e o tempo da graça. Ele divide o cronos segundo o kairos de Deus. Então, segundo o tempo de Deus. Ele divide o tempo humano segundo o tempo de Deus. E ele vem como preparador, né? Como aquele que haveria de anteceder a vinda de Jesus. É por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em João, no momento em que ele vai batizar Jesus e que Jesus se aproxima dele no cumprimento da lei, que Jesus não veio para quebrar a lei, como alguns dizem, ele veio para cumprir a lei, né? E ele tinha que cumprir. Se ele não cumpre a lei, nós estaríamos perdidos. Então, João olha para ele se aproximando e diz: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento, o que João está fazendo é dizendo para as pessoas que estão naquele contexto e para nós também, através das Escrituras, que Jesus Cristo era aquele que estava vindo como um sacrifício perfeito pelo pecado das pessoas. Porque até então, na lei, para que uma pessoa pudesse se justificar dos seus pecados, ela tinha que oferecer um animal. Então ela levava um animal dentro de um padrão, né, que era estabelecido ali no livro de Levítico. Ela levava aquele animal até o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote então iria imolar aquele animal, ele iria matar aquele animal, e no momento em que o sangue do animal era derramado, significava ali, havia a representação de uma morte. Como lá no livro de Levítico está escrito que sem derramamento não há remissão de pecado, quando o animal era imolado, ali então havia a pessoa que entregou aquele animal estava sendo justificada do seu pecado. Agora que João vê Jesus Cristo se aproximando e o identifica e o apresenta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que João está dizendo é o seguinte: este é o verdadeiro Cordeiro, que os outros cordeiros apontaram o tempo todo, que os profetas do antigo lá, da antiga aliança, a qual eu encerro aqui, se ele pudesse falar, ele falaria isso, talvez até falou, eu não sei, porque o próprio livro de João, no último versículo, diz que se todas as coisas que Jesus falou fossem escritas, elas não caberiam num único livro, né? Então o que ele está dizendo é isso: esse é o Cordeiro de Deus. Amém. Esse é aquele que vai derramar o sangue e, diferente dos outros cordeiros, vai fazer isso uma vez só. Porque naquele tempo, se nós vivêssemos naquele tempo, para que nós pudéssemos cumprir a legislação imposta ali em Levítico, nós teríamos que levar um cordeiro por ano. Então, todo ano eu apresentava um cordeiro esse ano. O ano que vem eu tinha que voltar com outro cordeiro.
Jesus não, segundo o texto de Hebreus, ele se derramou uma vez só pelo pecado de todos nós, e não existe mais dificuldade nesse sentido, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. E, obviamente, pelo caráter sobrenatural da concepção de Jesus, e se havia o sobrenatural na concepção de Jesus, obviamente todo o contexto estava no ambiente sobrenatural. É por isso que Isabel e Maria se encontram, e naquele momento, então, é como se os fetos pudessem se comunicar um com o outro, né? Porque Jesus sabia exatamente, mesmo um feto ali, ele sabia exatamente qual era o seu papel. E ele, então, provocou esse sentimento que está registrado aqui para nós no livro de Lucas, no capítulo 1, né? Quando a gente vê aqui a partir do versículo de número 41, quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Então é isso exatamente que aconteceu, e esse é o propósito desse encontro, é mostrar o sobrenatural de Deus em andamento, né? Porque nós vivemos um tempo agora, um cronos na nossa perspectiva, mas um kairos na perspectiva divina, que está todo planejado. Deus está no controle de todas as coisas. Você que está aí assistindo, você que está aí ouvindo, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo as coisas que parecem mais complexas, mesmo as coisas que parecem que às vezes ferem. A gente às vezes passa por momentos difíceis, e eu passei recentemente por um momento difícil, e foi a minha esposa que me fez startar, falou: o que é isso, meu filho? Não fique assim, Deus está no controle, nada pode acontecer sem a permissão de Deus, nada pode acontecer sem que Deus permita. Então nós precisamos saber disso. E aqui, na sequência, vem o cântico de Maria, né? Onde ela louva e se alegra em Deus, porque ela reconhece que, como uma mulher humilde, estava sendo a portadora da esperança e da salvação ao mundo. É por isso eu quero até falar com você, certamente algumas pessoas católicas vão nos ouvir, e às vezes os católicos dizem que os evangélicos desprezam e não gostam de Maria. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. O verdadeiro evangélico, ele ama Maria. Ele Amém. Ama Maria, ele reconhece, até porque a Bíblia diz: bem-aventuradas sois sobre todas as mulheres, né? Agora, o que nós não fazemos é adorar a Maria, e é diferente. Nós a amamos, nós a respeitamos, mas Maria é igreja e não divindade. Eu já estou entrando num assunto aqui que não tem nada a ver. Mais profundo. Mas como a gente citou Maria, para que fique claro isso, né? Nós, os evangélicos, tanto eu quanto todos aqueles que estão nessa sala e todos aqueles que estão ouvindo, amamos Maria, porque Maria trouxe o nosso Salvador ao mundo. E ela foi agraciada por Deus, né? Bem-aventurada entre todas as mulheres, né? E o cântico de Maria, aqui a partir do versículo 46 de Lucas 1, vai mostrar exatamente isso. Ô pastor, o Evangelho traz para a humanidade uma certeza de vida eterna, de paz em Cristo, não é? E porque o mundo ainda não procura buscar esta verdadeira paz em Cristo Jesus? No seu entendimento, o que está acontecendo? Bom, isso me faz lembrar de dois textos da Bíblia. Um diz o seguinte, que Deus gostaria que todos fossem salvos. Em outro texto vai dizer o seguinte, que muitos são chamados e poucos escolhidos. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm o direito de escolher a sua vida. É um direito, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não posso simplesmente dizer, bom, eu quero escolher hoje ser rico. Isso não funciona, né? Então aqueles que acham que indo para a igreja vão ficar ricos fisicamente, está perdendo seu tempo, porque para ficar rico você tem que trabalhar muito, tem que saber guardar dinheiro e outras coisas dessa natureza. Dinheiro não cai no céu nem nasce em árvore. Mas eu posso definir o meu destino eterno.
É por isso que Jesus veio, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí no 12 vai dizer, mas a todos aqueles que o receberam, deu a estes, os que o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse texto eu vejo, primeiro, que nem todos são filhos de Deus. Existem algumas religiões que defendem a tese de que todos nós somos filhos de Deus. Sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo todos como criatura de Deus, amados por Deus. Deus não ama ninguém mais do que outro. Ele não ama o evangélico mais do que ele ama o umbandista. Ele não ama uma pessoa por causa da sua religião, da sua atitude. Não, ele ama a todos de qualquer jeito. Agora, o que está em jogo aí não é a forma que Deus nos ama, é a forma que nós amamos a Deus. Isso é que muda tudo. Quando eu recebo a Jesus Cristo, e receber a Jesus Cristo, para que fique bem claro, dentro da minha visão, é claro que existem várias, eu nem sei qual é a visão da igreja que o pastor congrega, mas eu acredito que se não for a mesma, é muito parecida, né? Dentro da nossa visão, a pessoa tem o direito de escolher caminhar com Deus. E isso não é um ato religioso de simplesmente levantar a mão, ir lá para frente e receber uma oração. Tem muita gente que levanta a mão numa igreja, vai lá para frente e recebeu uma oração e não se converteu. Eu quero dizer para você, eu não sei na sua igreja, mas na igreja batista tem um monte de gente que vai para o inferno. Em outras igrejas também, porque não é a igreja que vai definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quem vai definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é justamente o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Então, por que tantas pessoas ouvem falar em Jesus Cristo e não se dobram? Primeiro, porque não creem. Segundo, porque não querem abrir mão da vida que levam, né? Terceiro, por causa da arrogância e petulância humana. E também por causa da intervenção do diabo, que busca afastar todas as pessoas de Deus. Então, é desse jeito, né? Inclusive, tem uma passagem que Jesus diz: se vós estiverdes em mim, não é? E as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós vemos que primeiro tem o nosso buscar, não é? Confirmando e fortalecendo a sua palavra, não é? Nós temos que buscar ao Senhor e Ele precisa ver em nós essa busca, se é verdadeira, se é um emocional, psicológico daquele momento, não é? Porque a própria palavra nos ensina que Deus nos deu o livre-arbítrio, como você falou no instante. A escolha de buscar a Jesus depende de cada um de nós, porque o sacrifício que Ele fez foi para toda a humanidade. E isto faz com que as pessoas que creem no Evangelho de Deus, porque aqui em Mateus, fala sobre o Evangelho de Deus, não é? Que Jesus veio proclamar este Evangelho. E ele faz uma advertência, que devemos arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho, não é? O Evangelho é o trilho que nos leva a um porto seguro. E aí eu quero que você fale um pouco mais dessa missão de Jesus de vir ao mundo pregar este Evangelho, porque o tempo nosso ali, Ronildo já sinalizou aqui, que já está quase... Quantos minutos? Nós temos aí... 30. Está faltando aí 6 minutos. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar falando Evangelho. O que é Evangelho? Quando você vai para o texto no original, você vai descobrir que a palavra evangelho significa boas notícias. Então Jesus é o próprio evangelho, porque Jesus é a boa notícia de Deus. E qual é essa boa notícia? Que veio ao mundo alguém para salvar o mundo da consequência dos pecados, porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, né? E que Sim. Deus olhou do céu e não viu um único justo sequer. Significa que todos nós, eu, você que está ouvindo,
pessoal que está aqui nesse estúdio agora, todos nós estávamos irremediavelmente condenados a uma eternidade longe de Deus. E aí então vem o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Vamos traduzir a palavra Evangelho. Qual é a boa notícia de Deus? A boa notícia de Deus é que Jesus Cristo veio como sacrifício e, mais do que isso, e como sacerdote, para poder morrer no nosso lugar, para poder nos conduzir de volta a Deus, ao paraíso perdido que foi perdido lá com Adão e Eva, lá no Éden, né? Tem gente que acha que isso é história furada. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que às vezes não acredita na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que essa aqui, ó, palavra de Deus é a verdade de Deus para o coração do homem. Alguém me perguntou uma vez, pastor Jadilson, se eu acreditava fielmente na Bíblia. Eu falei, acredito sim. E alguém me perguntou assim, então quer dizer que você acredita naquela história de que uma baleia engoliu Jonas? Eu falei, olha meu filho, se a Bíblia me dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu acreditaria, né? Porque eu não sei explicar, mas eu sei que é verdade. A palavra de Deus são 1184 capítulos de verdades para nós, os seres humanos. E a principal verdade, toda ela vai convergir numa só direção, que Jesus veio ao mundo para nos livrar do pecado e para nos dar vida eterna. É João 3,16, o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amém. Qualquer pessoa, se quiser a salvação, precisa se dobrar ao amor de Deus, precisa reconhecer essa boa notícia, esse evangelho que está disponível a todas as pessoas. O evangelho está disponível a todas as pessoas. Pense na pessoa mais tirana que você já ouviu falar na sua vida. Um homem, por exemplo, como Hitler, né? Um homem como Mussolini, ou seja lá quem for, o evangelho estava disponível para eles também. Se eles não se dobraram, é um problema deles. Deus fez a parte dele. E nessa conjunção toda aí, é assim, Deus faz a parte dele, enviando Jesus Cristo. Jesus cumpre o seu papel vindo. O Espírito Santo cumpre o seu papel convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem precisa cumprir o seu papel se entregando a Jesus Cristo. Então se entrega a Jesus Cristo e tem uma vida de paz. É isso que Deus tem para você. Pastor, nós vemos que tivemos recentemente aqui em Teixeira uma atualização teológica feita pela própria APTF. E em um dado momento o senhor, a sua pessoa, falou sobre um tema de missões, ID, o ID de Jesus. Nós temos ali ainda 2 minutos e o senhor poderia falar algo sobre a importância daquele momento teológico? Ok. Ali foi um momento singular, né? Quando a PTF, a qual eu faço parte também, estava discutindo sobre a temática para a atualização teológica, eu mesmo sugeri que fosse missões, porque nós estamos muito acomodados. A igreja hoje está muito acomodada e nós precisamos entender que o ID, que está expresso ali em Mateus 28, em Marcos, em Atos e em toda a Bíblia de maneira subjetiva, ela nos dá a nossa missão. O ID, você falou há pouco aí no modo, né, no modo imperativo. O ID está no presente do indicativo no modo imperativo. Quer dizer, é para ir hoje, não é para esperar o dia que der para ir, não. É para ir hoje, pregar o evangelho. Isso que nós estamos fazendo aqui é pregando o evangelho. Alguém pode ouvir essa palavra e pode ter curiosidade. Se você tiver curiosidade sobre o evangelho, procure uma igreja evangélica, procure um pastor sério. Agora procure uma igreja que prega o evangelho, não igreja que vende bênção. Porque supermercado de bênção não é igreja de Cristo. Procure uma igreja que prega o evangelho de Cristo e conheça. E depois que você se tornar membro dessa igreja, aí viva o ID de Jesus Cristo. É isso que ele espera de nós. Indo por todos os lugares, pregando o evangelho, inserindo as pessoas na igreja e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. São palavras de Jesus Cristo.
Amém. Nós estamos finalizando esse bate-papo aqui hoje, esperando em Deus que muitos surgirão e a sua pessoa está convidada até trabalhar aqui conosco, fazendo um programa, não é? E Ronildo aí já recebeu um desafio da sua parte de também colocar essa programação nossa nós já temos no YouTube, já temos no Facebook, no Instagram. E falta o Instagram. E ele topou o desafio e falou que vai fazer, tá? E quanto a vir para cá, dependendo do salário, eu venho mesmo. O salário, não é? O salário do pecado é a morte. Mas o salário que Deus nos paga é a bênção que Ele nos dá. Glória a Deus. Porque nós fomos escolhidos para pregar este evangelho de Cristo Jesus. E é claro que eu estou brincando, né? Eu não teria essa presunção de jeito nenhum. O meu papel é cumprir o meu papel. Não, eu sei disso. Estamos finalizando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por que eu dou o bom dia, o boa tarde, o boa noite? Porque esse programa vai para o YouTube e pessoas vão assistir à noite, vão assistir de madrugada, vão assistir ao meio-dia. E como essa rádio é uma rádio web, em outros países o fuso horário é totalmente diferente e fica aí para todos esse momento tão agradável que nós tivemos aqui na Rádio TV ABM. Ok, que Deus abençoe você, God bless you e bendiciones, em nome de Jesus. Amém, amém. Rádio TV ABM, informação e louvor na palma da sua mão.